Foi? Pode começar? Fala, gente, tudo beleza? Tudo tranquilo? Essa é a aula da 21ª semana, vocês acreditam nisso, né? Semana 21. Hoje eu tô gravando a aula, vocês vão ver depois, é claro, né? Mas hoje é dia 20 de agosto, rapaz do céu, né? E ainda estamos aí nessa situação complicada, nessa pandemia. Diz que volta em setembro, né? Eu acho que volta aí de setembro para outubro. Se Deus quiser, vai voltar e vamos aguardar, né? Gente, essa semana 21 é mais uma semana marcante na Física D. Por quê? Aqui, ó. Olha aqui. A gente vai começar hidrostática. A física dela é bem diferente das outras nesse sentido, né? Eu vou pegando pedaços da matéria, digamos assim. Então eu fiz um bom pedaço do ano aí, eu fiz calor, fiz tudo de calor, né? Calorimetria, aí depois entra o estudo de gases, máquinas térmicas, blá blá blá, encerramos em entropia. Depois eu fiz tudo de gravitação, gravitação de Kepler, gravitação de Newton, essa matéria que não é fácil, né? Gravitação, pelo menos na minha avaliação, né? Tentando olhar no olhar do aluno, né? Gravitação não é simples. E terminei gravitação, a aula passada fiz uma aulinha especial de gravitação com algumas curiosidades, claro, curiosidades pertinentes ao Enem, aos vestibulares, né? Não posso falar curiosidades ao esmo, né? Tem que ser pertinente aos vestibulares, e realmente aquilo já foi cobrado nos vestibulares, uma aulinha que eu gostei, achei bem legal. E agora a gente começa hidrostática, legal? Então, um estudo completamente novo. A gente vai começar o estudo de hidrostática. Sei que vocês estão sedentos pelo conhecimento, então vamos lá. Pular o nosso primeiro aqui, bichinho. Gente, quem sentir a vontade, quem gosta, né? Tem alunos que gostam mais de copiar um do que os outros, né? Tá aqui a definição do que é hidrostática, né? Que é você estudar os fluidos em repouso, tá? E lembrando que você estudar os fluidos em movimento, que é a hidrodinâmica, não é cobrado nos vestibulares por aí. Quando eu falo nos vestibulares por aí, se eu não me engano, o que eu conheço, só o ITA e o IME que cobram hidrodinâmica, os fluidos em movimento, equações de Bernoulli e por aí vai. No Enem pode ficar tranquilo, a hidrodinâmica não é cobrado, só os conceitos de hidrostática. E aqui tem uma definição que eu gostei, que fala muito de você entender na hidrostática o conceito que esse fluido está exercendo uma pressão. Esse fluido pesa sobre você e faz uma pressão sobre você, tá? E quando fala fluido aqui, a primeira coisinha que eu gostaria que vocês anotassem, quando a gente fala que está sendo no meio fluido, é o aluno saber o que é um fluido. Fluido é tudo que estiver no estado gasoso ou no estado líquido. Então, tudo que é gás e tudo que é líquido é um fluido e vai ser estudado aqui, pode exercer uma pressão. Aqui a gente vai ver a pressão mais hidrostática, né? Então mais dos líquidos, em especial a água, né? Mais comum falar da água. Só que antes, para não atropelar, a gente vai falar, eu tenho que começar essa aula, meio que estou começando para valer a aula agora de hidrostática com o conceito de pressão. Então vamos lá, eu quero que vocês me falem qual é o conceito de pressão. Gente, vai acontecer uma coisa curiosa aqui. Normalmente quando a gente fala de um conceito, né? Se eu falar o conceito de força, eu vou falar que força é uma coisa que pode causar movimento ou deformação num corpo ou deformação, né, em um corpo, e posso ter também separado a equação de força dada por Newton, que força resultante é o produto da massa vezes a aceleração. Então o que eu quis dizer? Uma coisa é você ter o conceito e uma coisa é você ter a equação. Só que em pressão é um negócio engraçado. O conceito de pressão, você cai na fórmula. O que é você entender a pressão? Vou colocar a fórmula aqui e depois eu vou debater com muito carinho. Entender o que é pressão é quando você faz a analogia, você analisa simultaneamente, você não pode separar, pelo contrário, você tem que juntar qual é a força que você está fazendo, mas você tem que julgar qual é a unidade de área, em que área que você está fazendo aquela força. Então, o conceito de pressão, você falar da pressão atmosférica, pressão sanguínea, pressão dos líquidos, qualquer tipo de pressão que você me falar,
Pressão é você analisar uma força por unidade de área. Todo tipo de pressão é assim. E agora eu vou tentar dar exemplo no dia a dia de vocês. Vi aqui agora tem uma canetinha perdida aqui, que minhas filhas estão brincando, riscando o bendito estofado inteiro. Olha só, se eu fizer a mesma força, com a mesma força, eu posso ter uma pressão maior ou menor, tá? Eu mantenho a força, mas eu consigo oscilar a pressão. Ó. Se eu pego aqui, que tem proporcionalmente grande área, e faço uma força, é inversamente proporcional. Ó. O Enem tem cobrado isso, que pressão e área são inversamente proporcionais. Então, ó, se a área aqui é relativamente grande, não dá uma pressão tão grande no meu braço. Se eu mantiver a força e inverter, ó, pequena área, grande pressão, tá machucando. Se você fizer isso com uma faca, a mesma coisa. Se você pega o lado do cabo da faca e bate aqui, só alegria. Se você pega o lado amolado da faca, pequena área, grande pressão. Então, você analisar a pressão é quando você percebe a força que está atuando, mas também vê a área de contato. Legal? Falo para as mulheres aí que estão me assistindo em especial. Uma coisa é você andar na areia da praia descalço ou de chinelo. Você consegue caminhar. Mas vem cá, mulheres, pensem aí comigo. Dá para caminhar na areia da praia de salto alto? Tem um salto agulha, não tem, meu anjo? É assim que chama? E aí dá para caminhar na areia da praia de salto agulha? Não dá, porque você está... A força é a mesma, que é o seu peso. A força que está atuando ali é o seu peso. Só que a área diminuiu muito. A área do salto agulha, né, já está dizendo, é extremamente fininho. Se a área é muito pequena, a pressão é muito grande. Legal? Vou falar uma questão que eu considerei até simples. Essa questão é do Enem. Vou falar ela agora com vocês. O Enem trabalhou uma questão que era o seguinte. Falava que quando um trator ia preparar uma terra para o plantio, uma coisa muito ruim é que o próprio pneu do trator, ele amassava, fazia uma pressão muito grande na terra, compactava muito aquela terra, e aquela terra muito compactada pelo pneu do trator, que tem toneladas, né, de massa, de peso aí, essa grande pressão compactava a terra e a terra ficava ruim para o plantio. E o Enem perguntava qual era a solução para isso aí. Ora, olha a solução aqui, ó. O aluno entendendo física, jogando aqui, ó. A resposta nem era. Se você aumenta a área do pneu, você diminui a pressão e o solo menos pressionado ia ficar menos compactado, legal para o plantio. Questão Enem. Tranquilo, gente? Beleza? Uma coisa que eu tenho que discutir aqui é o seguinte, ó. Unidade de força, Newton. Unidade de área, metro quadrado. Então eu gostaria muito que vocês anotassem aí, se precisar pausa o vídeo, anota aí. Deixa eu pegar o outro pincel aqui. No Sistema Internacional de Medidas, no SI, a pressão é marcada em Newton por metro quadrado. Vocês usam muito ATM e eu uso muito ATM também, mas não é a ideia aqui. Não é sistema internacional. Sistema internacional é Newton por metro quadrado, que recebe um apelido. É chamado de Pascal. Tá, gente? Esse negócio de receber um apelido é comum, por exemplo, quando você fala joules por segundo, é watts. Tá? Joules por segundo é watts. Coulombs por segundo é ampere. Então, quando eu tenho Newton por metro quadrado, é Pascal. E o que o aluno tem que saber aqui? Ó? Isso aqui, não abro mão, você tem que saber. Que a pressão de 1 atm, a grande Vitória num todo, Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, num todo a gente está a nível do mar. Então, a gente está submetido à pressão de 1 atm. Mas aí eu pergunto para vocês, gente, 1 atm é muita pressão? Por exemplo, 1 Newton, fazendo analogia, o aluno começar a entender essas medidas na física. 1 Newton é muita força? Se eu te dar um soco de 1 Newton, eu estou te fazendo uma cosquinha ou eu vou te matar? Fala para mim. Gente, 1 Newton não é nada demais. Com 1 Newton, eu levanto um objeto de 100 gramas. Para eu levantar um objeto de 1 quilo de massa, 1 quilograma, eu tenho que fazer uma força de 10 Newtons. Tá? Então, Newton é pouquinha força, né? Para o mundo do ser humano, para o que o ser humano é capaz de fazer, 1 Newton é pouquinha força. Agora, voltando, e 1 atm? Você conseguiu uma pressão de 1 atm, é muito pouca pressão. Gente, é pressão
pra caramba. 1 ATM equivale a aproximadamente 100.000 newtons de força a cada metro quadrado. E é o que seu corpo está submetido agora. Olha que impressionante, eu acho esse número maluco. A primeira vez que eu li esse número, entendi, né? Porque a primeira vez que eu li, eu nem fazia muita ideia do número, mas quando eu li e entendi fisicamente, eu fiquei impressionado. 1 ATM, que é o que está no seu corpo agora, significa uma força de 100.000 newtons, isso equivale a 10 toneladas em cima de você, mais ou menos 10 carros, né, populares, a cada metro quadrado. Então a pressão do planeta Terra é absurda, é enorme. É 100 newtons de força, 10 toneladas de força por metro quadrado. Incrível, né? Incrível. Enorme essa pressão. Sim ou não? Até continuando isso aqui, acho que precisa debater. Gente, qualquer coisa dá uma pausa aí de leve. Copie isso aqui que eu preciso apagar. Da onde vem, muitos alunos, se Deus quiser, já sabem, mas preciso falar para todos os alunos, né? Da onde vem a pressão atmosférica? Ela aumenta ou diminui quando você vai para cidades de maiores altitudes, né? Vai para Domingos Martins, Santa Teresa, Cotoci, La Paz, Cidade do México, Pico Everest. A pressão atmosférica está aumentando ou diminuindo? E por quê? Então olha aqui, ó. Aqui está o oceano, bonitinho. Cidades a nível do mar, aí você vai subindo. Domingos Martins, São Paulo, Cotoci, Cidade do México, e você chegou no Pico Everest. Legal? Então, ó, o que está acontecendo? O que gera pressão atmosférica? Tá aqui, ó. Em cima de você, nesse momento, tem uma camada de quilômetros de ar, né? 12, 15 quilômetros. Na verdade, a nossa atmosfera, né? Nossa camada atmosférica tem mais de 40 quilômetros, mas depois de 10, 15 quilômetros é quase meio que desprezível, né? O peso mesmo da nossa atmosfera está nos primeiros 10, 15 quilômetros. Enfim, se isso aqui é você, ó, olha você aqui, existe uma camada gigante de ar sobre você. Isso pesa sobre você, fazendo um peso de 100.000 newtons, 10 toneladas de ar a cada metro quadrado. Sim ou não? E aí você entende, ó. Se você viajou aqui, ó, você foi para La Paz. Se você está aqui, tem menos ar sobre você. Se tem menos ar sobre você, a pressão atmosférica é menor. Faz sentido? Aí eu vou para os dois extremos agora. Se você mergulha, além de ar sobre você, tem água. E a água ela é quase 1000 vezes mais densa do que o ar. A densidade do ar é 1,2 e a densidade da água é 1000. Isso no sistema internacional. Tá legal? Então, agora, o que pesa sobre você? Ar e água. Isso pesa muito. Quando você mergulha, chega a doer o seu ouvido, às vezes dói a testa, tamanha pressão sobre você. E se você for no outro extremo, no Pico Everest, a pressão aqui é tão baixa, mas tão baixa que seu corpo não acostuma. Aquele pessoal que sobe o Pico Everest, para mim é loucura aquilo. Você tem uma ideia, você vai parar para pensar na seguinte curiosidade? Em vez de uma pessoa, algum milionário, algum magnata excêntrico, em vez de subir o Pico Everest, por que o cara não pede para sair lá direto de avião, pula de avião, de paraquedas, cheguei no Pico Everest. Ou então de helicóptero. O helicóptero me deixou aqui, legal, tô no Pico Everest. Existe essa possibilidade? Não. Impossível. Por quê? Se for de helicóptero, o ar aqui é tão rarefeito que o ar nem sustenta o voo do helicóptero. Tá? Porque o helicóptero é ação e reação. Ele joga ar para baixo e vai para cima. Legal? Só que aqui tem tão pouco ar que nem sustenta o helicóptero. Então o helicóptero não chega aqui nem a pau. Se alguém se ferir aqui em cima, ele não vai ser resgatado por helicóptero. Por isso que, infelizmente, muitas vezes o morto era deixado lá em cima mesmo. Isso acabou meio que recentemente. E o avião ele vai, né? Porque o avião tem avião aí que voa a 10, é normal, 10, 11, 12 mil metros de altitude. Se você for jogado aqui direto, a pressão aqui é tão extrema, é tão baixa, a condição aqui é tão extrema, que em poucas horas, 1, 2, no máximo 3 horas, você está morto. Você morreu. Então, a pessoa, ela vai aqui, quando ela está mais alta, ela fica indo e voltando para o corpo acostumar, e depois ele ataca o pico e tem que voltar rapidamente. Então, a pessoa demora alguns meses,
um mês, 40, 50 dias para subir o pé do Everest, não é uma demora em si, é para ficar indo e voltando para o corpo acostumar, de tão extremo, de tão baixa que é a pressão atmosférica aqui. Legal, gente? Falei isso aí, obviamente mais a título de curiosidade. Gente, tocando o barco, seguindo aqui, então a gente falou do conceito de pressão, que é força sobre área, legal? E vamos cair aqui na pressão hidrostática. Preparando o aluno para o Enem, isso aqui é um conceito mega importante. O Enem vem cobrado bastante, então te preparando para o Enem, preparando você para os vestibulares. Lembrando que em física tem essa coisa legal, né? Que o Enem tem cobrado, é que os outros vestibulares por aí também têm cobrado. Então quando eu te preparo para o Enem em física, eu estou te preparando para os outros vestibulares. Enfim, tem caído bastante pressão hidrostática, pressão de uma coluna de líquido. Então é a pressão que ocorre no interior dos líquidos sendo exercida pelo peso do próprio líquido. Seu valor depende da profundidade do ponto. Mais do que isso até, essa frase ela pode ser melhor aqui, então deixa eu colocar aqui. Pressão, estou copiando ali, né? Hidrostática. Sempre fazendo a ideia, né? Imagina aqui o oceano e dá para ver claramente pelo meu desenho que isso aqui é você. Isso, você está feliz que você está mergulhando, tá? Gente, essa coluna de água, a densidade da água é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Essa coluna de líquido está pesando sobre você. Isso exerce uma pressão no seu corpo. Então, essa pressão hidrostática, eu prefiro linguajar mais simples, deixa eu fazer de cor diferente aqui, sei lá por quê, para não misturar. Então, a pressão que o líquido exerce no seu corpo depende da densidade desse líquido, líquido diferente, até a densidade do fluido, né? Por exemplo, quando a gente calcula a pressão atmosférica, eu uso a densidade do ar. Aqui eu vou usar a densidade do líquido, se for da água vale 1000, né? E eu tenho aqui a densidade do líquido vezes a gravidade e vezes a profundidade. Então, ó, densidade, gravidade, profundidade. Eu vou fazer aqui, vou chamar a atenção para esse H, a profundidade. O Enem tem pedido muito, caiu ano retrasado, analisar essa equação aqui, mas cuidado, a gente usa muito em fórmulas, né? Por exemplo, lá em mecânica, DGH, usa em várias fórmulas que esse H na matemática, a altura de um triângulo, a gente usa muito que H é altura. Cuidado que aqui esse H é profundidade. E qual é a diferença? Como é que eu meço a altura? Olha aqui para mim, a altura é do chão para cima. É a altura. Mas como é que eu meço profundidade? Fala para mim. Profundidade é onde começa a lâmina do líquido, a lâmina aqui no caso de água, por exemplo, a maioria dos exercícios, até o ponto que eu quero analisar. Então a profundidade é de cima para baixo. A altura seria de baixo para cima. Cuidado, tá? Então fique alerta nisso aqui. Essa equação, preparando você para o Enem, essa equação aqui, guarda com carinho, faz tatuagem de rena, você tem que saber essa equação. A pressão de uma coluna de líquido é a densidade do líquido, gravidade, profundidade. Legal? O Enem tem cobrado bastante. Questões até de desenho. Num desenho, qual é o ponto que tem maior pressão? O Enem já cobrou isso, se eu não me engano, 3 vezes. Só analisar o desenho e falar em qual ponto que tem maior pressão. Bacana? Outra coisa aqui que eu vou dar um alerta para vocês, é comum nos exercícios, e é muito mais no português do que propriamente na física. É português e não física, que é o seguinte. Cuidado que numa situação dessa, ele fala, uma pessoa está mergulhando, blá, 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 tem um mergulhador, tem um submarino. Cuidado com a pergunta que ele pode fazer. Ele pode te perguntar qual é a pressão do líquido, a pressão hidrostática na pessoa, ou a pressão do líquido sobre a pessoa, ou ele pode perguntar a pressão total na pessoa, a pressão total no ponto. Então, por favor, fique atento à pergunta. E você tem que ficar atento no português. Vem cá, me ajudem aqui, vamos ver se nesse cantinho de quadra aqui, ó, ganhar um pouquinho de quadra aqui. Se ele te perguntar a pressão total,
Qual é a pressão total nessa pessoa? Ora, a pressão do ar em cima dela, que normalmente vai ser um ATM, mais a pressão do líquido. Então, eu não acho difícil, acho simples, mas você não pode esquecer que a pressão total nessa pessoa é a pressão do ar mais a pressão do líquido. Bacana? Tranquilo? Show? Gente, pausa o vídeo se precisar, copie isso aqui que eu preciso apagar. Eu acho que tem um desenhozinho mais ou menos disso aqui, ó. Vamos olhar aqui só para... Já que eu pus o slide, vamos olhar, né? Aqui bonitinho. Ó, pressão endostática, né? Tudo a mesma merda, né? Incrível, né? Gente, essa equação que aqui está é para calcular a pressão de um líquido. Legal? Tranquilo? Só que convenhamos, na nossa vida, eu acho que você não mergulha. Hoje eu mergulhei num barril de petróleo, hoje eu mergulhei num barril de vinagre. Isso não é comum, né? Mergulhei no álcool. Enfim. Então, a grande maioria dos exercícios é pautado em você falar na pressão da água. Não são todos, mas é a maioria. Então, faz sentido a gente dar uma analisada aqui na água. Bacana? E aí eu vou dar alguns caminhos. Eu não gosto da palavra macete, eu acho ela muito ruim, mas aqui talvez até seja. Primeira coisa que não é macete, é um dado. Se eu perguntar, aliás, vou perguntar e vocês vão me falar daí. Qual que é a densidade da água, que vocês usam muito na química? Professor, vale 1. Show, 1 grama por centímetro cúbico. Só que grama não é sistema internacional, é quilograma. E centímetro cúbico não é sistema internacional, é metro cúbico. Então você precisa passar isso aqui para o sistema internacional, para quilograma por metro cúbico, que é o sistema internacional. Comum na química não precisa tanto, mas na física, nessa equação, joga aqui de novo, meu anjo, nessa equação tem que estar no sistema internacional. Show? Porque a gravidade até dá 10 metros por segundo ao quadrado. Enfim, como é que se faz isso? Você pega daqui para cá e multiplica por 1000. Então a densidade da água eu já tinha até falado na aula de hoje, pode ver, a densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico. A densidade do óleo de cozinha é mais ou menos 0,8 aqui, então 0,8 grama por centímetro cúbico. Se você multiplica por 1000, a densidade do óleo de cozinha é mais ou menos 800 kg por metro cúbico. Show de bola? Então, cuidado, fiquem atentos com isso aqui que ele pode te dar, é comum nos exercícios, te dar aqui na unidade, você tem que fazer a transformação. E agora que vem a parte que eu acho que eu posso chamar de macete e que é muito, muito útil. Você vai voar, vai decolar um monte de exercício e vai fazer de cabeça. Ó, você vai olhar e vai fazer o exercício de cabeça. Acabou, que é o seguinte. Imagina que você está aqui na água. Ei, olha aqui, estou falando para água, não é para todos os líquidos, pelo amor de Cristo. E você está mergulhando aqui. A ideia é, a cada 10 metros de água, de profundidade, isso gera um ATM de pressão. Lembrando que um ATM é 100.000, ou seja, 10 a quinta newton por metro quadrado. Então, ó, a cada 10 metros que você mergulha na praia, dá mais um ATM de pressão em você. Se você mergulhar apenas 5 metros, vai dar meio ATM a mais de pressão em você. Show? Tranquilo? Aí cuidado, ó, tem uma pegadinha aqui que eu acho boba, mas alunos temem em cair nessa pegadinha simples, que é o seguinte, ó, para terminar esse assunto. Imagina que você está aqui, um mergulhador da Petrobras de profundidade, sei lá, ele está a 50 metros de profundidade. Então, esse mergulhador, ele está a 50 metros de profundidade. Pergunta, qual que é a pressão total nesse mergulhador?
Fala pra mim. Fala aí, bebê. Quanto que é, meu? 6 atm. Por que 6? Se ele está a 50 metros, 5 atm de pressão de água, mais 1 atm do ar. Então, cuidado, a pressão total nesse cara é de 6 atm. Então, ó, a cada 10 metros de água, 1 atm. Gostaria muito, mas muito mesmo, que você nunca mais esquecesse disso. Justo? Você vai voar em vários exercícios. Cadê aqui? Gente, o teorema de Stevin, ele é um teorema simples, relativamente bobo, mas a aplicação dele nos exercícios é incrível, é enorme. Que é o seguinte, mais uma vez, eu preciso apagar o quadro, enquanto isso vai filmando aí, não é? Vou ler aqui, faço questão, gente, vocês vão ver o que eu fiz aqui, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu vou explicar o que está aqui, porque não dá para eu riscar a televisão. Então, pus para cá. Fala assim, a diferença de pressão entre dois pontos de um mesmo fluido é igual ao produto da densidade, blá blá blá. O que ele falou aqui, resumindo? Se eu quero, vamos lá, aqui ó, tem uma pressão nesse ponto. Esse ponto tem uma pressão A. Esse ponto está a uma pressão B. Qual é a diferença de pressão entre os pontos A e B? O Stevin fala, e ele provou o seguinte aqui, ó. É só você pegar a diferença de profundidade entre eles. Então, a diferença de pressão entre os pontos A e B vai ser a densidade do líquido, gravidade, vezes a diferença de profundidade entre os dois pontos. O teorema de Stevin é isso. E eu vou falar uma frase aqui boba, muito boba, parece uma frase ingênua, soltada ao esmo para encher linguiça, e ela tem uma aplicação absurda nos exercícios, que é o seguinte, eu falo, se tiver necessidade, depois eu escrevo aqui no meu pequeno quadro. Por Stevin, vê se não é óbvio, por Stevin, pontos numa mesma profundidade, estando no mesmo líquido, sempre estarão submetidos à mesma pressão. Repetindo, pontos por Stevin, pontos numa mesma profundidade, estando no mesmo líquido, sempre estarão submetidos à mesma pressão. Porque, ó, estão no mesmo líquido, se não houver variação de profundidade, a variação da pressão dá zero. Justo? Então, eu vou escrever isso aqui, vou arrumar um espaçozinho, vou apagar esse desenhozinho que é igual a esse e vou escrever essa frase que parece boba, mas é de uma aplicação absurda nos exercícios. Por Stevin, pontos numa mesma profundidade, estando no mesmo líquido, estão sempre submetidos à mesma pressão. Vou escrever isso aqui. Vamos lá. Por Stevin, pontos em um mesmo líquido e numa mesma profundidade sempre, olha que palavra forte, né? Se usar isso nas exatas é muito forte, sempre estarão submetidos à mesma pressão. Esse A é craseado? Deve ser, né? For agora é, né? Então,
por Stevin, pontos no mesmo líquido e numa mesma profundidade sempre estarão submetidos a uma mesma pressão. E como é que eu aplico isso nos exercícios? Os exercícios amam cobrar isso. Eu acho um exercício até meio desnecessário, não se aplica muito no dia a dia, e eu tenho essa cisma, né? Quando uma física não se aplica muito no dia a dia, eu acho ela meio inútil. Então não deveria ser cobrado nos vestibulares. Mas, ironicamente, esse desenho que eu vou mostrar aqui não tem muita aplicação no dia a dia, mas os vestibulares amam cobrar. Botou a porra do desenho. Gostou, mano, do desenho? Deixa eu fazer esse desenho aí, gente. Pera aí. Vou apagar, hein? Pausarei, copiarei. Eu preciso apagar. Vamos tentar fazer esse desenho aqui. Gente, vai mais ou menos olhando aqui, que por aqui vocês vão ter uma noção do que eu quero desenhar. Meu desenho vai ficar uma merda. Mas, enfim, vai olhando enquanto eu faço aqui o desenho. Isso aqui são chamados de vasos comunicantes, né? Gente, vê se você consegue. O dele aqui tem 4 ramos. E o formato desses ramos podem ter infinitos formatos, né? Ele colocou em caracol, em espiral, bolinhas aqui. Eu coloquei aqui um ramo mais fininho, aqui em formato de funil, vai abrindo, e aqui um lado mais grosso desses 3 ramos. São conectados, é como se fosse um cano, isso é um cano com 3 saídas. Deu para entender meu desenho? Deu? Fico feliz. Aí imagina que você vai jogando água, digamos, por aqui. Você vai jogando líquido, vai jogando água aqui. Se nesse ramo aqui a água chegou nessa altura, a minha pergunta é, nesses outros ramos, a água vai chegar em que altura? Mais alto ou mais baixo que esse fininho? Por Stevin, tem que chegar na mesma altura. Então, por mais que você tenha ramos de formatos diferentes, nesse cano, nesses vasos comunicantes, vasos que se comunicam, aqui a água chega na mesma altura. Professor, e como é que eu provo isso por Stevin? Aqui, ó, olha aqui, provando por Stevin. Pega os pontos A, um ponto B e um ponto C. Pontos numa mesma profundidade tem que estar submetido à mesma pressão. E a pressão só será a mesma, a equação da pressão do líquido não é dGH, o que me importa, o que eu vou analisar aqui não é o H. A densidade é a mesma, é o mesmo líquido, a gravidade nem comento. Então, a altura, por Stevin, para a pressão nesses 3 pontos, numa mesma profundidade, ser a mesma pressão, se e somente se a profundidade A for a mesma profundidade B, que é a mesma profundidade C. Então, encerrando essa discussão, que eu nem acho tão importante, mas os vestibulares adoram, a minha opinião pouco importa. Vocês têm que saber o que cai no vestibular, é a realidade de vocês. Por mais que ele mude o formato, que se forem vasos que se comunicam, vasos comunicantes com o mesmo líquido, pontos numa mesma profundidade no mesmo líquido estão sempre submetidos à mesma pressão. Então, essa altura é igual a essa, que é igual a essa, independente do formato do vaso. Show de bola, gente? Tranquilo? E eu vou aqui agora para uma segunda aplicação de Stevin, se Jesus abençoar, não cortou a imagem. Cortou a imagem. Que merda. Mas isso aqui eu vou desenhar para vocês, isso aqui eu teria que ter desenhado realmente. Tem quanto tempo de aula aí, meu amigo? 35. Acho que vai dar aqui certinho. Então, ó, tubos em
Dá para ver aqui mais ou menos. Gente, isso aqui teve até prejuízo menor. Isso aqui eu realmente iria desenhar, eu preciso, né? Eu gosto de fazer com o aluno. Então isso aqui realmente eu ia desenhar com vocês. E faz jus ao nome. Num tubo em formato de U. Aqui. Então imagina que eu pego, vou fazer um pouquinho menor para eu ganhar quadro aqui. Eu pego um cano PVC e dou a ele em formato de U. Então tá aqui o meu cano. Tá? Aí eu venho e jogo, por exemplo, água aqui. Show? Aí joguei água. Tranquilo. Aí eu venho um pouco depois e jogo do outro lado um líquido immiscível. Eles trabalham muito jogar o óleo, é bem comum, um petróleo, alguma coisa assim. Então vamos supor que eu jogo um óleo aqui do outro lado. Primeira pergunta que eu faço para vocês. O óleo que eu vou jogar aqui, a coluna de óleo aqui, se eu pegar aqui uma linha, essa coluna, se comparada à coluna de água, a coluna de óleo vai ser mais alta ou mais baixa que isso aqui? Na intuição de vocês diz o quê? E aí? Mais alta. Boa. Por quê? Para você rolar um equilíbrio, primeiro que para o aluno me responder isso, ele tinha que saber que o óleo é menos denso do que a água. Legal? Então, se isso aqui é muito pesado, grosseiramente falando, eu preciso de pouca água. Se isso aqui é mais leve, eu preciso de mais óleo para equilibrar. Então, uma coisa compensa a outra. Isso é mais leve, então eu preciso de mais óleo. Isso é mais pesado, na verdade, é mais denso, né, gente? Eu preciso de menos água. Só que agora vem, gente, esse desenho um clássico, é o que estava mais ou menos aqui, igual eu falei, eu precisaria de construir isso com vocês. Aí o cara vem perguntando, é comum, qual é a densidade desse líquido A? Às vezes ele fala líquido A e líquido B, né? Qual é a densidade desse líquido em azul? Qual é a densidade do líquido em vermelho? Qual é a altura dessa coluna? Qual é a altura dessa coluna? Qual é a diferença entre essas alturas? E se resolve sempre do mesmo jeito. E eu resolvo por Steve. Então faço aqui questão de escrever. Você viu esse tipo de exercício? Opa! Steve. Então por Steve. O que eu vou fazer? Ó, eu pego pontos numa mesma profundidade que ó, tá dentro da água, tá no limite. Ele tá na água, mas na altura zero, no limite aqui, ó, na divisão. Isso aqui é muito bom nesses exercícios que são clássicos em tubos em formato de U. Então aqui, ó, na divisão tá dentro da água, mas no limite chamar esse ponto de O. E vou aqui, ó, na mesma profundidade para poder usar Steve e pego um ponto A. Ei, por Steve, olha como é que eu estou repetindo. Pontos em uma mesma profundidade, estando no mesmo líquido, eles são submetidos à mesma pressão. Então vamos lá, o que eu vou fazer? A pressão no ponto A é a mesma pressão no ponto O. Me ajudem aqui, ó, vou até pôr aqui, ó. Qual é a profundidade do ponto A? Essa aqui. E qual é a profundidade do ponto O? Essa aqui. Aí você vai vir aqui e vai fazer, ó, pressão do líquido no ponto A, densidade do líquido A, gravidade vezes a profundidade A. Agora, finalmente, para acabar aqui, ponto O, a densidade do líquido O, que está aqui, ó, que a altura de água aqui é desprezível, está aqui na fronteira, a gravidade vezes a altura O. Olha que maravilha que vai acontecer sempre. E eu vou trabalhar aqui, ó, densidade A, altura A, é igual a densidade O, altura O. Tranquilo, gente? Beleza pura? Peguei. Nesse esquema aqui, trabalhando esses exercícios clássicos, vocês abriram um livro, vocês vão ver que tem um monte dessa figura, tá? Isso é um clássico, trabalha sempre dessa maneira, igualando as pressões, vendo as colunas e por aí vai. Meu amor, deu quanto tempo de aula aí? 40. Uhul, 40. Gente, parar por aqui, né? Tinha até mais coisa. Vamos lá? Pode não. Pode estender muita aula não.
Gente, isso aqui vai ficar para a aula da semana que vem. O experimento do Torricelli é lindo. Eu adoro experimento quando é simples e o cara chega numa resposta fantástica. Foi o que Torricelli fez. Torricelli, com um experimento simples, ele calculou com extrema, com absurda exatidão, o valor da pressão atmosférica. Ninguém sabia até então, ninguém tinha noção. Hoje a gente sabe que vale aproximadamente 100 mil newtons por metro quadrado. Ele chegou no valor exato, 101.292 newtons por metro quadrado ao nível do mar. Como que o Torricelli fez isso? A gente vai ver na aula da semana que vem. E já adianto para vocês o seguinte, nessa aula 21 foi uma aula só de teoria, não coloquei lista de exercício lá para vocês de hidrostática. Tem que terminar, falar mais um pouquinho de hidrostática, então na aula da semana que vem, vai ter lá na semana 22, está prometido, podem me cobrar, além da aula gravada, tipo eu estou fazendo aqui hoje, vai ter uma lista de exercícios de hidrostática para vocês, sempre mantendo o meu padrão. Essa lista de exercícios vai estar lá toda resolvida, toda gabaritada e toda comentada. Uau! Gente, no mais, uma boa semana para vocês, um grande abraço e fiquem com Deus. Beijo!